Valendo! Boa noite, pessoal. A gente está aqui mais uma vez com o Radar FIS, né? O nosso programa aqui na BMC News. A gente apresenta ele semanalmente às 19 horas e a gente fala de fundos imobiliários, né? O nome do programa já acusa aí, Radar FIS, e é o programa aí que a gente tem feito, agora é a quarta edição, né? A gente fez ali uma primeira solo, depois a gente recebeu o Moise, recebeu o pessoal da Quasar na terceira e hoje a gente tem o imenso prazer de receber o Marcelo Hanoud, né? Inclusive, só uma introdução do Marcelo aqui. O Marcelo ele faz parte, né, da Aurea Asset, né? Isso. Que basicamente é um joint venture aí da Fran Capital e do próprio Marcelo. Então ele resolveu hoje, ele aceitou nosso convite, ele resolveu falar um pouco mais aí desse seu projeto. Ele foi empreender, é isso que ele foi fazer. E o Marcelo aí, ele dispensa comentários, tá? Ele já foi gestor aí do XPlog, um fundo muito conhecido, inclusive a gente já falou várias vezes e muitas pessoas perguntaram na época quando você deixou o XPlog, poxa, mas quem é o Marcelo, né? Por que vocês estão falando isso? O que aconteceu e tal? E aí eu vou aproveitar aqui, né? Eu vou agradecer de novo, mais uma vez, por ter aceitado esse convite. Prazer, eu vou passar a bola para você. Primeiro, obviamente o mercado é pequeno no Brasil, o mercado financeiro, né? O mercado imobiliário um pouco maior, mas o mercado financeiro o pessoal se conhece todo. Mas os fundos imobiliários antigamente eram pequenos, né? 60 mil cotistas e agora tem mais de 1 milhão. E pode ser repetitivo para muita gente, mas eu vou pedir para você dar um overview um pouco, falar um pouco de você, do seu background. São mais aí só para adiantar, são mais de 40 anos de mercado imobiliário. Então a gente de novo aqui vai ter uma aula. E eu vou passar a bola aí pro Marcelo e agradecer mais uma vez aí por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês, tenho assistido aí os últimos programas, queria repetir o que eu falei em off quando a gente ainda não estava no ar. É sensacional o trabalho que vocês estão fazendo, a profundidade que vocês estão dando na análise. Vocês vão na vírgula daquilo que está sendo praticado pelo gestor, vocês pegam o que ele falou, o que ele está fazendo e o que ele está prometendo fazer. Isso é eu diria para vocês que eu não conheço ninguém que esteja fazendo um trabalho com essa profundidade, ou pelo menos desta forma como vocês estão fazendo. Muita gente fazendo um trabalho didático muito importante, dando conhecimento e dando visibilidade, dando acessibilidade para o investidor, né, a figura dos fundos imobiliários. Mas realmente o trabalho de vocês dá orgulho, dá prazer de ver. Eu assisti todos os últimos episódios antes de vir para cá para não dar nenhuma bola fora. Né? E eu fiquei impressionadíssimo. Eu falei, cara, o que eu vou falar? Essa turma está sabendo tudo, está me investigando tudo. Deixa eu ficar lá, mas eu vou mais para ouvir. Mas genial o trabalho de vocês, parabéns, de verdade. É uma felicidade ver isso. Eu estou no mercado imobiliário há 42 anos. Né? Mas sempre na indústria imobiliária, sempre no tijolo, sempre no desenvolvimento imobiliário. E sempre observando esses movimentos. Quando em 2005, 2006 começaram os primeiros movimentos de abertura de capital das empresas do mercado imobiliário, eu comecei a ver a primeira interação do mercado financeiro, né, com o mercado imobiliário. E isso já causou na época um grande espanto. Como é que uma incorporadora que estava localizado em São Paulo, hoje está no Brasil inteiro, fazendo 10 vezes o VGV que fazia. E daquele momento comecei a prestar muita atenção no mercado, na interação do mercado financeiro com o mercado imobiliário e passei a estudar o que eram os fundos imobiliários fora do Brasil, né? Como é que eram os REITs fora do Brasil. E a gente notou e viu que claramente o grande motor, a grande mola propulsora do mercado imobiliário no mundo inteiro são os fundos imobiliários. É o dinheiro institucional, o dinheiro das pessoas, dos family offices, das pessoas físicas, que vem e faz aqueles milagres que a gente vai viajar para ver os empreendimentos impressionantes, empreendimentos com uma magnitude que você fala, gente, de onde surgiu o dinheiro para fazer isso? E os fundos imobiliários cumprindo o seu papel no mundo e aqui no Brasil nada. O máximo de movimento que a gente teve foi o movimento da abertura da abertura de capital das empresas, do ramo, que também foi uma coisa bastante tumultuada, para ser delicado na expressão, né?
porque nós, do mercado, da produção, nunca tivemos acesso a dinheiro. A tanto dinheiro assim. E dinheiro era muito difícil. Dinheiro no Brasil, crédito no Brasil sempre foi muito difícil, porque a gente, além de ter dificuldade de ter o acesso ao dinheiro, você tinha a concorrência desleal do juro, né? Então era sempre uma coisa muito sofrida. De repente, bilhões entrando dentro do mercado e pela primeira vez a gente se lambuzou, né? Quem nunca comeu mel quando come se lambuza. E isso aconteceu na indústria imobiliária de 2005 até 2009, 10, 11 e a gente viu o que aconteceu. Mas me interessei muito pelo mercado financeiro e sempre continuei observando esses movimentos e estudando a questão dos fundos imobiliários. Mas minha vida inteira foi desenvolvendo produto, incorporando, como a gente fala na indústria, né? Comprando terreno, aprovando o projeto, lançando, vendendo e indo para a próxima. Então, passei minha vida inteira fazendo isso dentro da nossa iniciativa pessoal, dentro da família, dentro de uma incorporadora que a gente sempre teve inclusive como uma alternativa de investimento, né? Porque os ramos de atividade nossos eram outros que não exclusivamente do mercado imobiliário, e o mercado imobiliário acabava sendo aquela atividade de produção de valor, de produção de patrimônio, como a gente costuma falar até hoje, né? O lastro patrimonial familiar era sempre olhando um ativo real, né? E passou o tempo, a gente viu esse movimento da abertura de capital, nós tivemos uma empresa que foi vendida por uma empresa dessas que estava já de capital aberto, em 2 anos a gente já vendeu essa empresa de novo para uma terceira que foi abrir o capital dela, então, cara, eu falei, o que é isso? Como é que as coisas acontecem nessa velocidade? E muito interessante. É óbvio que existe aí uma série de questões e riscos, mas por outro lado você percebe que é nessa dinâmica que os grandes mercados acabam se consolidando ou que os mercados se tornam grandes, né? E aí fiquei apaixonado pelos fundos imobiliários e passei a entender a dinâmica disso nos Estados Unidos principalmente, que é um negócio inacreditável, né? Assim, o tamanho dessa indústria nos Estados Unidos é simplesmente incrível e não tem nenhum grande empreendimento naquele país que não tenha participação de um fundo imobiliário. E aí começou a surgir esse movimento no Brasil, surgiu a oportunidade no momento de entre-safra, de produção, de eu ir montar essas estratégias imobiliárias, os fundos imobiliários lá na XP. Cheguei lá, estava num comecinho ainda, né? Tinha uma iniciativa ainda muito pequena na área de malls. E aí a gente implementou, junto com toda a equipe da XP, todo o resto das estratégias. Fiquei lá durante um período de 2 anos, que para mim foi um período longo, porque já com 60 anos de idade, 2 anos faz diferença. Que isso. E aí aprendi muito, digo para vocês que eu acho que mais aprendi do que ensinei. Realmente uma equipe fantástica, um pessoal muito bacana, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E fizemos, acho que um trabalho muito bem feito, um trabalho que hoje está aí bem reconhecido pelo mercado. Chegou a hora de sair e voltar para empreender, como fiz a minha vida inteira, e logo saindo em fevereiro, de frente com a pandemia. Pô, e aí, como é que é? O que vai acontecer? O que não vai? Como serão os produtos imobiliários? Começou o novo normal. Eu comecei a apelidar o negócio de pandemônio. Não era pandemia, era pandemônio, pandescência, porque, virou uma festa da uva, né? A história da pandemia, com verba pública indo para tudo quanto era lado. Sem licitação. Então, virou pandemônio, pandescência, pandemia, tudo, né? Exatamente. E no meio dessa situação bastante conturbada, eu falei, cara, o que vai bombar, cara? Vai bombar, já vinha vindo numa ascendente, a área logística, na qual a gente tem grande afinidade e já tinha uma experiência pregressa bastante importante. E surgiu, nesse momento, um deal para fazer com a compra da fábrica da Ford, né? Quer dizer, é o trophy asset que qualquer um do mercado imobiliário podia sonhar em acessar. E graças aí a uma parceria com a construtora São José, com o Alberto, com o Mauro, nós tivemos acesso a participar dessa concorrência junto com eles, ganhamos a concorrência, né, contra, vamos dizer, todas as expectativas de mercado. E no meio da pandemia, realmente pusemos para dentro
esse que eu considero, vamos dizer, um dos principais ativos logísticos, que será o principal ativo logístico do Brasil, para não dizer da América Latina. É uma localização inquestionável, né? Um volume questionável, e agora é trabalhar e fazer isso acontecer. Mas esse é um resumo de 42 anos em alguns segundos. Quando você me falou, conta um pouco da sua história, eu falei, quantos dias a gente tem de programa? Exatamente. A gente podia ter 100% do programa. Podia falar da minha passagem por cada segmento do mercado imobiliário, que a gente fez praticamente todos os segmentos. A gente transitou desde o residencial de baixa renda, residencial de alta renda, prédios comerciais, galpões logísticos, shopping, enfim, tudo a gente teve presente e fez aí uma história interessante. Então, o pessoal que está assistindo já fica a dica aí, a gente vai falar mais de logística, mas pode perguntar aí de laje, de aqui para tudo. De hospital, de cemitério, o que você quiser pode perguntar. Mas já pegando esse gancho, então, já você tem toda essa expertise, tudo bem que você falou, não, mas eu já estou com 60 anos e já pesa, mas já tem um grande ativo que é a fábrica da Ford, né? Enfim, depois a gente discorre um pouco mais sobre ele, mas você pensa, além desse ativo, lançar outros produtos? Sim, bom, vamos lá. O que é a nossa fase a partir da pandemia? Eu sou o novo normal. Meu novo normal é o seguinte, gente. Eu fiz uma joint venture, uma associação de fato com a Fran. Quando eu saí da XP, a minha vida foi o seguinte, cara, eu quero montar uma coisa para voltar a empreender, para voltar a produzir imóvel, literalmente desenvolver, mas eu quero fazer isso absolutamente ligado ao mercado financeiro. Óbvio, né? O bobinho aqui percebeu que é onde a gente consegue fazer as coisas acontecer. Se você ficar olhando só para o tijolo, o dinheiro passa ao largo. Então a gente teve que... Exato. Essa interação foi fundamental. Então a minha ideia foi montar uma asset, né? E falei, bom, mas eu não quero ter todo aquele back-office, eu quero entrar com o meu conhecimento, quero entrar com o corpinho. Então como é que a gente faz? Fui procurar empresas consolidadas no mercado, que já estão há um bom tempo de mercado e que tinham uma tímida ou quase nenhuma participação na área imobiliária. E aí fiz uma visita a diversas empresas, comecei a fazer isso logo em janeiro, né? Quando já estava planejando a minha saída da XP, e aí fui conversando com várias assets, várias empresas que tinham, e me encontrei com a Fran através de um amigo pessoal que me apresentou a Fran e me deparei realmente com um pessoal extremamente consolidado no mercado, ex-diretores, vice-presidentes de bancos, pessoal que tem vamos dizer assim, um pedigree absolutamente consagrado. E eles não tinham uma atuação no mercado imobiliário, né? Não tinham uma atuação, pelo menos assim, expressiva, né? Faziam aquisições imobiliárias como consequência de algum deal que eventualmente aparecesse ali oportunístico no momento, mas não era um desenvolvimento, não era um play de asset imobiliário. E aí começamos a conversar, nos entendemos super bem, e através do Carbone, você conhece bem, né, Bernardo? Foi ele quem me levou e me apresentou para o pessoal todo lá. Acabamos fazendo uma associação, então, como você falou, é o Hanud com a Fran, a asset nova que chama-se Áurea, que ainda está em processo de registro, por isso que a gente evita falar um pouco, porque tem uma série de restrições, mas vai se chamar Áurea Asset, está em processo final de registro, é a nova empresa resultado da associação do Hanud com a Fran. E agora espero poder exercer pelos próximos 60 anos tá certo. Essa função de desenvolvimento acoplado ao mercado financeiro. Essa é a nova fase aqui que a gente está enfrentando. Bacana, eu queria aproveitar e, enfim, desejar boa sorte nessa nova fase. Obrigado. Super novo, ainda tenho mais 60 anos aí. E é isso, vou passar também a bola aqui para o Arthur, né? O Marcelo estava falando, mas o Arthur ele teve uma passagem também pela Fran, né? Ele sabe lá como funciona tudo lá, mas enfim, foi pura coincidência aqui. Quer falar um pouco da fábrica da Ford? Certo. Então, se eu puder comentar, acho que o Can, acho que o que você puder também falar para a gente um pouco sobre a ideia, a proposta da Ford, né? Que realmente ela desistiu do projeto, né, que ela tinha lá de fazer uma montadora de veículos lá, realmente tentou vender, né, o Dória ajudou por um tempo, depois realmente acabou não sendo bem sucedido no curto prazo, vamos dizer assim.
E é você, né, realmente com outros players, né, assim, via São José, mas também via BTG, né, via outros sócios do Elfo também. Sim. Se você puder comentar, assim, qual que é a proposta de cada um, vou dizer assim, acho que o BTG comentou um pouco por alto no Fatos Relevantes, né, via BTG, então se você puder comentar assim, o quanto que precisa, vamos dizer assim, de fazer de capex para fazer um retrofit ali no projeto, quem que é sênior ou quem que é subordinado, ou todo mundo está junto no mesmo projeto. Então acho que se você puder comentar uma visão geral do... Vamos lá. Como eu disse, esse deal aconteceu num momento inédito, né? E você buscar funding no meio de uma pandemia para comprar um ativo deste tamanho, pequenininho, né? Não é brincadeira. Os próprios grandes, todos com os quais nós concorremos, pelos quais eu tenho grande respeito, não só respeito e admiração, né? Assim, eu me senti muito honrado em poder estar pelo menos me dando do lado desses caras, né? Mas nesse momento de pandemia, cara, chegou lá o bid, nós fizemos... Acho que a gente foi super feliz no seguinte aspecto, né? Como a gente é pequenininho, como a gente tem muito conhecimento, mas era, vamos dizer, inexpressivo ainda, né? Para ser bem verdadeiro na palavra, e a gente não tinha as restrições que as grandes empresas estavam enfrentando ali naquele momento, a gente foi muito ágil. Então a gente colocou uma equipe técnica visitando e mapeando aquilo que eu acho que poucas pessoas tiveram como fazer, até pelo momento que eles estavam passando. Como é que você recrutar terceiros para fazer um levantamento técnico completo de todas as instalações da Ford no momento que a gente estava passando? Pô, quem é que foi lá fazer isso? Fomos nós, né? Os sócios, os velhinhos de mercado que estavam, obviamente, de certa forma, liberados naquele momento e ávidos para fazer alguma coisa e falou, eu estou a fim de fazer, vamos lá. Então, a gente pegou equipe de arquitetura, equipe de engenharia, equipe, principalmente, fazendo o levantamento cadastral daquilo que existia lá. Né? Porque, assim, quando você olha o que tem de pavimentação feito ali, é uma coisa inacreditável. A qualidade do que está feito lá, já está executado, é muito boa. Quando você olha a resistência dos pisos, você tem piso ali de 20 toneladas. Caramba. Né? Quando você olha as instalações elétricas, as cabines primárias, quando você olha a parte de saneamento, quando você vê o trabalho que a Ford vinha fazendo já ambiental, né? Então, quando a gente teve acesso a tudo isso, a gente falou, cara, isso aqui realmente, além da localização, já traz um benefício acoplado, né? Agregado a todo o processo. Então, a gente teve condição, por sermos, vamos dizer, livres e não estarmos vinculados a uma grande estrutura um pouco mais engessada, de fazer um trabalho de prospecção e levantamento muito rápido e muito bem feito, modéstia à parte. Né? Nosso pessoal de engenharia é todo o pessoal que tem aí pelo menos uns 30 e poucos anos de mercado, já fez pelo menos alguns milhões de metros quadrados de galpão. Então, foi uma situação muito feliz, a gente conseguiu levantar tudo que tinha ali e, consequentemente, conseguimos ser super competitivos, porque a gente sabia o quanto dava para economizar na obra. Né? Então, o que nós vamos fazer lá, na verdade, o que será aproveitado são pisos, pavimentações, uma boa parte das instalações elétricas e hidráulicas, mas o resto será refeito. Mas aí tem um ganho grande. Né? Pouca gente sabe que o piso do galpão, um piso com altíssima resistência e já com um isolamento feito, como por exemplo para 20 toneladas, é super propício para um refrigerado. Você já tem um isolamento natural que custa caríssimo fazer. Então a gente tinha uma infraestrutura que ajudava muito, principalmente nas atividades de alto valor agregado. Pô, então, cara, era assim, era tudo que a gente tinha de conhecimento foi vestido naquele projeto. E aí falou, bom, tá tudo certo, parte técnica, entendimento, como fazer, etapas, evolução, por onde começar, para onde ir, quem abordar, e cadê o dinheiro? Parte importante. Cadê o dinheiro? E no prazo que esse dinheiro tinha que ser pago. Ou seja, só aqueles grandes concorrentes que já estão com o dinheiro encarteirado, já estão com o dinheiro na conta, que dá para fazer um negócio desse tipo. E aí quem tem amigo tem tudo, né? Aí tem que pegar o celular numa hora dessa e falar assim, amigão, cara, tô bidando e acho que vou levar. E aí liguei pro Michel Wurman, do BTG,
E falei, Michel, cara, você me conhece há algum tempo. Essa live com ele acho que final do mês agora. Ah, não diga. Vai ter uma live com o Michel, essa é figuraça, cara. Grande figura. Grande figura. Aí o Michel falou, Ranud, o que você precisa? Falei, imagina, se eu tô ligando pra você, você acha que eu preciso o quê? De água? Você acha que eu tô te ligando porque eu tô com saudade de ver o brilho dos seus olhos? Ó, tá gravado, hein? Aí eu falei, cara, tô me dando a Ford, cara, eu preciso de um backstop. Você precisa me dar os caras vão me pedir, vão falar, cadê o teu respaldo financeiro? Né? E eu vou falar que, eu tô no cheque especial. E aí, realmente, o BTG foi um parceiro incrível, cara. Assim, foi uma das experiências pessoais minhas mais gratificantes. Foi onde a gente vê que o relacionamento, a amizade e a percepção, obviamente, deles de que estava se tratando de um negócio excepcional, né? Foi uma confluência de tudo. Foi uma confluência de amizade, de relação comercial pregressa da melhor qualidade e de um ativo da melhor qualidade, né? Então, isso tudo, eles me deram respaldo, a gente pôde me dar e pôde peitar os nossos concorrentes que, obviamente, tinham dinheiro no caixa. E aí ganhamos a concorrência e aí fomos para a briga. E aí fomos lá digerir a baleia que a gente colocou dentro do nosso caiaque. Certo. E sim, você puder comentar um pouco assim, onde o BTG ele botou dinheiro, né? O sócio do Credit Suisse no então, vamos lá. Dinheiro. Aí então o BTG entrou, né? Eles estavam ainda no momento que disseram, que me deram esse backstop, estavam estudando qual é o veículo que eles iriam usar para poder fazer o investimento e estavam saindo com o follow-on do BTG Log. Então, cara, embora não fosse, vamos dizer assim, uma coisa muito óbvia naquele momento para aquele veículo, mas uma excelente oportunidade, tivemos que acabou casando. Acabou casando. E, obviamente, que a gente precisava do resto do dinheiro, porque o BTG Log não ia conseguir, eventualmente, se comprometer a fazer o aporte maior do que aquilo que eles acabaram fazendo, né? E aí, batemos na porta do Credi, uma porta que inclusive foi aberta nós estávamos indo por uma via, o Alberto da Construtora São José também cruzamos no caminho conversando com o Credi e foi uma felicidade. O Credi olhou o projeto, entendeu a relevância da coisa, o nível que a gente já tinha evoluído de estudos e de due diligence e de análise de forma geral, acompanhado sempre pelo BTG, ou seja, já existia ali também um aval, né? E aí o Credi fez um trabalho simplesmente inacreditável, num prazo absolutamente recorde de tempo, de estruturação. O pessoal da estruturação, a Fernanda, enfim, todo mundo trabalha com a Fernanda, Luiz Lucas, Stefano, enfim, cara, assim, não tem o que falar. Eles trabalharam 24 horas por dia e nós 48 horas por dia. A gente tinha que trabalhar para os dois lados, né? Exato. Então, foi sensacional, fizeram a captação e nós acabamos liquidando a operação no dia 30 de outubro, né, que era o compromisso com a Ford, e graças a Deus levamos o ativo. Então, nós temos os investidores do Wealth, como você falou, do Credi, de um lado, né, via Credi, e temos o investimento do BTG via BTG Log e o nosso próprio investimento também via Fran, né, ainda Fran, com o nosso próprio fundo. Então, acabamos fazendo uma composição que foi muito feliz e estamos aí agora com o desenvolvimento em pleno vapor, conversando com vários inquilinos. A ideia é especulativa mesmo. Especulativo. Óbvio que num ativo desse tamanho, nós estamos falando de 460 mil metros de galpão, gente. Não é um dos maiores parques logísticos da América Latina. Tem o GLP Guarulhos, tem o GLP Dersa, que são parques com esta relevância, mas esse talvez em termos de distância de São Paulo, acessos e etc., seja um dos maiores parques logísticos tão próximos de um centro urbano como São Paulo e o ABCD. Não se esqueça que ele está inserido na malha mais urbanizada do ABCD, né? Então, acabou que a gente produziu uma situação única, né?
A gente está num processo de conversa com os inquilinos, vai surgir BTS, não tenha dúvida que vai surgir, são bem-vindos, né? Mas é um ativo que se presta muito ao especulativo vamos dizer assim, pelo desejo de estar lá. Pela maleabilidade também, né? Você trocar de inquilino facilmente. Vamos resumir isso por um desejo de estar num ponto tão privilegiado, né? Num acesso tão privilegiado. Então, estamos conversando com diversos inquilinos e tentando fazer uma programação de ocupação, porque quando você olha para uma massa dessa, né, se você não tiver uma lógica de ocupação e conciliar interesse dos inquilinos com a factibilidade de abordagem ao terreno, uma quebra-cabeça, física, assim. Eu chamo de mosaico de ocupação. Tá? Eu criei um termo aí que o pessoal está brincando comigo, falei, isso é coisa de velho, né, cara? Mosaico, cara, parece coisa de portal de igreja, né? Você tem que encaixar bem. Você tem que encaixar, é um quebra-cabeça, é um mosaicozinho que você vai fazendo e vai ocupando, você vai destinando as áreas, vendo para que tipo de inquilino aquela área tem maior fit, como eu acabei de falar, você tem lugares onde você tem piso que tem um fit total para um refrigerado ou para um resfriado, né? Então você tem áreas ali dentro que ela chama um tipo de inquilino. Então você precisa ir compondo isso de forma a compatibilizar isso com a tua estratégia de abordagem física do terreno, né? É legal. É o que eu gosto de estar na cara, que é o que eu gosto de fazer. É muito bacana, é bem bacana. Então ele será, obviamente, deve ter build-to-suit, respondendo a pergunta, e deve ter bastante especulativo também. Com certeza. E olhando o fundo, né, vocês, lógico, isso é um mega ativo, né? Mas, e aí acho que a pergunta também vai um pouco de capacity, né? Sim. Pensam também em mais ativos? Sim. Bom, esse é o primeiro. Aí foram mexer com o velhinho, cara. Tava dormindo, de touca, meia 3/4, quietinho. Aí cutucaram o bicho. Aí o velhinho mexeu com mais um monte de outros velhinhos. Aí a turma acordou, falou, como é que é? Quer dizer que a nossa experiência aí faz alguma diferença? Vamos embora. Então, vamos lá. Nós temos aí um pipeline de desenvolvimento muito forte. Garanto para vocês que em termos de relevância é quase igual à Ford. É difícil falar que você tem um outro ativo com aqui, mas eu digo para vocês que a gente tem coisas muito, muito interessantes que vêm aí para o nosso pipe. Mas a Ford em si é um fundo. Né? É um fundo de desenvolvimento. E outros ativos que a gente está aí no pipeline são ativos com talvez quase com o mesmo tamanho que terão um tratamento muito específico, entendeu? A gente não vai pôr mais ativos neste mesmo fundo da Ford. Não. Nós vamos tratar fundos FIIs, né, individuais para cada um desses ativos que a gente está olhando, porque eles são grandes. Eles justificam um fundo. Certo. Né? E lá na frente, eventualmente, isso aí a gente vai, depois de performado e tal, vamos fazer o caminho natural da indústria, que é ou abrir e vender o ativo, ou vende o ativo, ou abre um fundo e se abre faz esse fundo no mercado. Exatamente. Então, essa estratégia, mas muito forte de desenvolvimento. Você está comentando assim, realmente o da Ford é mais um retrofit, né? Como você falou, já está tudo bem mapeado. Assim, eu usava o termo retrofit. Agora, na filigrana do projeto, a gente vê que é o seguinte, na verdade, o que a gente vai aproveitar é muito mais infra instalada, como eu falei, viário, hidráulica, elétrica e pisos, do que, por exemplo, as colunas e o teto. Entendi. Né? Então modulação de colunas, impossível aproveitar aquela modulação que está lá. Teto também impossível aproveitar. Então a gente vai aproveitar essa parte muito cara que é da infraestrutura. Esse viário que tem lá é espetacular. Bom, Ford, né? Sim. Os caras, quando faziam a La Ford. Então, e projeto americano, com normas americanas, negócio realmente muito bom. Então, eu não diria que é um retrofit, mas a gente vai aproveitar muito da infra. Né? Vamos dizer assim, do nível do piso para baixo. Certo. A gente vai aproveitar praticamente tudo. Né? Praticamente tudo. E do piso para cima, algumas coisas serão novas totais, porque hoje lá a gente tem aproximadamente 300 e poucos mil metros de instalações, a gente vai para 460.
Então, obviamente, a gente tem essa diferença toda aí, 140, 150 mil metros, serão construídos do zero. Sim, né? E o resto serão obras feitas usando toda essa infra que eu acabei de explicar para vocês. Tem outros ativos, não, ainda estão ocupados por grandes empresas. Não precisa me falar, tem várias aí, alemãs, enfim, tem outros espaços, eu acho que pode ser utilizado. São, sem dúvida. Mas em termos mesmo, se dá para responder essa pergunta, em termos de capacity, 1 bi, 2 bi? Você diz deste empreendimento ou Não, do fundo como um todo. Não, a gente tá olhando para cima de 3 bi. Para cima de 3 bi, Fácil, realmente fácil. A gente está olhando para projetos. A gente não quer fazer todos os projetos, a gente quer fazer só os melhores. E projetos que vale a pena você realmente pegar uma equipe como essa, pessoas que são todos muito sêniores, né? E todos têm. Ali todo mundo é sócio. Todo mundo tem um interesse no ativo, quer dizer, no resultado do ativo. Está todo mundo muito alinhado com o investidor também. Porque a gente só vai ver resultado, só vai ver dinheiro no bolso quando isso estiver performado e realizado e vendido. Exatamente como investidor. Então, a nossa ideia é realmente fazer projetos emblemáticos, usar a nossa experiência, a nossa capacidade de originar e desenvolver, mas coisas muito relevantes. A gente quer fazer empreendimentos grandes, a gente não vai fazer empreendimento pequeno. Né? A gente quer se dedicar, por exemplo, a 1 desse por ano, 2 desses por ano, né? E andando dessa forma. E é o que a gente quer fazer, nós nos inspiramos muito nos grandes players que conseguem grande economia de escala individualmente. O que eu quero dizer com isso? São grandes complexos, são grandes condomínios logísticos. Né? Você tem uma economia de escala brutal quando você amortiza 500 mil metros de galpão num único condomínio. Mesmo que você tenha subcondomínios ali dentro, você tem uma economia de condomínio em si, de taxas de condomínio, de uma série de seguranças, enfim, de uma série de coisas que são relevantes. E dão para o inquilino este conforto, primeiro de estar desfrutando de serviços de primeira qualidade, assim como o próprio galpão, e além disso está inserido num contexto não isolado. Né, num contexto de alta, vamos dizer, de alta performance, de alta qualidade. Né? Então esse é o nosso foco, a Áurea, Fran Áurea, está olhando para esse tipo de oportunidade. E a gente tem um pipeline interessante, faço questão que assim que a gente puder falar, trago aqui para vocês em primeira mão. Certo. Ótimo. E se você puder comentar um pouco, Nudi, assim, qual que é a tua visão de, assim, que assim, acho que muitos galpões logísticos aqui no Brasil inteiro realmente são muito velhos, né? Então realmente tem esse desafio dessa atualização. Essa tua colocação é fundamental, Losnak. Assim, o parque logístico brasileiro, a hora que você olha qual é o nosso parque logístico de galpões AAA, cara, é pífio. É pífio. Né? O que a gente teve, você vê quanto tempo tem atividade logística profissional com players internacionais no Brasil? Não tem 15 anos. Sim. É uma coisa inacreditável. Daí é o tamanho da oportunidade. Porque galpão logístico não é... Quando eu olho para um galpão, ele é o híbrido, ele é o ponto de transição entre infraestrutura e real estate, e o imóvel. Né? Porque ele é parte da infraestrutura de distribuição, ele é parte de uma rodovia, ele é parte de uma ferrovia, ele é a ponta final de uma grande infra, seja ela aeroporto, seja ela uma rodovia, seja ela uma hidrovia, seja ela uma ferrovia, ele é a ponta. Então, quando você olha para isso, você começa a entender a dimensão e o quanto o Brasil está atrasado nesse sentido. Né? Quer dizer, é uma loucura. Nós temos, eu não gosto de falar os números porque é feio, mas assim, o nosso parque logístico AAA instalado no Brasil é menor, assim, 5 vezes menor que Miami. Se bobear, mais do que isso. Né? Então, é uma oportunidade gigantesca, é uma oportunidade muito grande, porque ele é essa transição da infra, né? Da infra pesada para a infra leve que vai atender o consumo. Né? Então, a tendência do Brasil é ter um crescimento nesse segmento absurda, e é um crescimento que vai voltar a ser descentralizado.
Né? Nós vamos voltar com o crescimento da economia, com os juros que a gente pretenda que se mantenham em taxas decentes, né? Não pornográficas, né? Como a gente passou no passado. Né? A gente vai ter um crescimento do consumo, vai ter um crescimento da economia, vai ter um crescimento do PIB, e isso vai acontecer de forma generalizada no país. Até acredito que as taxas de crescimento nos centros em processo de consolidação serão maiores do que em São Paulo. Sim. Né? E aí vai justificar você começar a ter condomínios logísticos espalhados definitivamente por esse país que é um continente, que é um absurdo. Você vai para Belém do Pará, por exemplo, eu estive lá agora recentemente, você não tem um grande condomínio logístico, você tem um, que eu tentei comprar pela XP e não consegui. Dia 1º de janeiro deste ano eu estava lá tentando comprar esse condomínio. Não consegui. Entendeu? Então, mas assim, um lugar que é extremamente carente. Mas por que não tem? Porque o caminhão sai de Recife para abastecer o McDonald's de Belém. Cara, não tem cabimento. E de Manaus. Entendeu? Então, é isso que vai acontecer. Então, uma oportunidade gigantesca. Eu visitei 147 cidades no Brasil. E eu te digo, eu já acompanhei alguns ciclos de crescimento. Eu peguei 2007, 2008, 2009, quando a gente vendeu a nossa empresa, né, para listado, assim. Para uma outra empresa listada na época. Cara, eu fui vir conhecer esse país. Ninguém conhece o Brasil. A grande verdade é que São Paulo é um país, Rio de Janeiro é outro país, Espírito Santo é outro país. A grande verdade é isso. E, de repente, esses países aí vão emergir. Né? E isso vai acontecer, mas inexoravelmente. É só a gente passar por um período razoável de estabilidade, um período mínimo razoável de juros decentes, né? Que a economia vai voltar e vai crescer, não tenha dúvida disso, vai crescer muito. Né? Porque o mundo está líquido, o mundo está hiperlíquido. Né? Então a nossa integração com o resto do planeta é inevitável. Né? Eu sou aqui um celeiro, desde que eu nasci eu escuto, o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é o grande provedor de alimento do planeta. O Brasil é um provedor de tudo, gente. Não é só de alimento, é de tudo. Né? A nossa matéria-prima tem que parar de matéria-prima e voltar produto acabado. Sim. Né? Então, isso vai acontecer dentro dos parques industriais, dentro dos galpões logísticos e dentro da infraestrutura que tem para acontecer. Então, vai rolar. Bom, com a taxa de juros nesse patamar e o dólar nesse outro patamar, não tem desculpa. Não tem desculpa, o dinheiro tem que vir. Tem que vir, não tem como. Né? É só a gente conseguir perpetuar, ou pelo menos esticar o máximo possível o bom astral, né? essa mentalidade de tirar o dinheiro do ócio, né? Do ócio improdutivo, que é o juro, e passar o dinheiro para a atividade produtiva, para o círculo virtuoso. Sim, sim, né? sim. É o que está acontecendo no Brasil, quer dizer, é o que vai acontecer. Infelizmente pegamos aí essa pandemia pela proa, né? Mas eu acho que isso, inclusive, deixou vários legados positivos. A gente acabou percebendo uma série de coisas que isso aí dá 10 programas para a gente falar. Exatamente. Não, a gente até conversou aí recentemente com um gestor de fundo de desenvolvimento, que fez até uma conta, mas o mercado residencial ele fez, que era assim, tirando o déficit habitacional, você tinha assim, para os próximos 10 anos você tem que entregar 1 milhão de residências a mais. Pois é. E aí ele chegou no VGV em 10 anos de quase 2,5 bilhões, né? Acho que era 250 bi cada ano, em 10 anos 2. Na empresa dele. Isso. Ele falou, eu não consigo absorver isso. Que é a TG Core. Sim, sim. Diego? É o Diego. Diegão. O Diegão é meu amigão. Esse eu adoro, menino brilhante. Exatamente. Brilhante. Aliás, eu estou devendo uma visita lá em Goiânia para ele. Assim que der um tempinho, eu vou dar um pulo lá. Antes de começar essa minha atividade, ele foi um grande encorajador, conversamos, um abração para o Diego, para você ter ouvido a gente aí. Legal. Muita admiração por esse rapaz. Legal. E ele fala isso, né? Obviamente ele não vai conseguir absorver, ele mesmo sabe, né? Senão eu até brinquei, você vai ser a nova Pinco, né? Não vai dar. Mas para galpão, você tem uma ideia desse valor aí? Cara, eu diria para você o seguinte, este ano a gente deve estar entregando aí esse ano não, né? Mas no próximo ano deve estar entregando alguma coisa em termos de 1,5 milhão de metros quadrados, no que está em desenvolvimento, etc. Talvez 2 milhões de metros quadrados. Se você pegar, estou falando de São Paulo. Sim. Né? Deve ter mais uns 300, 400 mil metros quadrados se você olhar para o resto do Brasil. Né?
ou até menos, talvez. Mas 2 milhões no Brasil e São Paulo deveria significar mais ou menos 400 mil no resto do país. Olha, eu vou te dizer, tive com o pessoal da GLP, tive com o Ricardo Antonelli, meu guru. Esse é outro em quem eu busco inspiração, a empresa na qual a gente busca inspiração, tem uma profunda admiração. Almocei com ele terça-feira. O Ricardo não tem 1 metro quadrado para alugar, nem no raio 30, nem no raio 60. É lógico que eles são uma máquina de locação, são de uma eficiência assim estúpida, né? Mas não tem jeito, ele não tem porque não tem. Né? Então, e eles estão aí produzindo uma outra quantidade gigantesca. Nós tivemos exatamente essa conversa. Eu acho que o Brasil, dentro de condições normais de temperatura e pressão, sim. se a gente continuar dentro daquilo que a gente acabou de falar, condições de câmbio e de juro favoráveis ou no mínimo... Ok, né? Assim, vamos dizer assim. Ok, é uma boa palavra. A palavra é essa. Eu acho que a gente tem que produzir pelo menos 2,5 milhões por ano de galpões pelos próximos 5, 7, 8 anos. Tá? Isso sem falar de eventos extraordinários. Né? Mas eu acho que seria conservador esse número que eu acabei de falar para vocês. Então, se a gente ficar com 50% disso na empresa, já está bom. Você pode comentar um pouco, Nudi, assim, a gente viu, né, saiu a Via Varejo ontem à noite, né, eles comentaram que estão indo para o norte agora, né, acho que abriram umas 30 lojas lá no norte. O Mercado Livre também está fazendo expansão lá no Nordeste. Qual que é a sua visão, assim, né, acho que em termos mais macro, assim, de um otimismo, vamos dizer assim, mais aqui na região da Grande São Paulo, ou então realmente nessas regiões que não são tão exploradas quanto o Norte e Nordeste, vamos dizer assim? Pô, essa tua pergunta é especial, é muito boa. É o seguinte, a gente olha muito para o nosso umbigo, principalmente nós paulistas só olhamos para o nosso umbigo. Né? Quando eu estava na XP, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir lá ver Pernambuco. Fui para Recife e fui olhar o que estava acontecendo lá, cara. Eles passaram a crise toda, a crise Dilma inteira, com 97% de ocupação. Caramba. Meu Deus. E comecei lá a investigar, acabamos lá depois comprando aquele complexo da Cone, né? Compramos da Goldman Sachs e da Aliança, acabamos comprando aquele negócio. E assim, você vai ver que as grandes oportunidades não estão aqui no nosso umbigo. Aqui está todo mundo já hiperprecificado, aqui já está caro. É lógico que é um grande... Você não pode ignorar o mercado de São Paulo, você não pode ignorar os grandes centros. É uma imbecilidade dizer que o cara, não vou trabalhar em São Paulo porque aqui já está mais do que especulado. Tá, mas não adianta. Aqui você tem 60% do mercado. Tem liquidez também, né? Tem liquidez. Mas este movimento, pode me cobrar isso, este movimento de crescimento para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, vai ser estúpido. Vai ser incrível. Então, pode aguardar, porque nós vamos ver surgir grandes complexos logísticos com altíssima taxa de ocupação, porque é o que você acabou de falar. Por que eles estão indo para lá? Né? Por que todas as redes de varejo estão olhando para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste? Porque ainda lá não começou, nós não temos... E-commerce de verdade, sim. Não temos de verdade. O e-commerce, principalmente lá, ainda é uma coisa que você recebe em uma semana. Né? Agora está começando a melhorar. Mas não só o e-commerce, a própria distribuição, o próprio aumento do consumo. Né? Não só do e-commerce, mas mesmo das lojas físicas, mesmo da alimentação de uma forma geral. Né? Então, nós vamos ter um fenômeno de crescimento grande nas regiões que hoje estão represadas. O pessoal fala atrasado, eles não estão atrasados. Essas regiões não estão atrasadas, estão represadas. Por quê? O que acontece? Você é dono de uma grande rede de varejo. Aí você fala, já estou lá com 5, 6 lojas. Já justifica eu botar lá um galpão, um CDzinho de 30 mil metros. Que é mais ou menos essa conta. A hora que você vai levar o teu CD para lá, dá alguma barriga na economia, tuas lojas que estavam 5, você já está pensando em fechar, ficar com 3. Você já não vai mais com o CD, você continua mandando de caminhão. Sim. A hora que você consolida isso, cara, isso vai ser um efeito avalanche, porque você vai, inclusive, desobstruir aquilo que aqui está esgotado.
Né? É uma coisa absurda. Se você olhar o que sai de caminhão de São Paulo para chegar em Recife, para chegar na Bahia, para chegar em lugares que, pô, não tem necessidade de você fazer isso dentro de... O galpão passa a ser o caminhão. Sim, Né? sim. É uma fileira de caminhões que, se você juntar, vira um galpão logístico. Exatamente. É exatamente o que acontece. E a hora que você começa a ter esses pulmões, a necessidade desses pulmões, porque existe o consumo, porque a economia cresceu, porque o PIB está estável, está crescendo, né? Cara, vai naturalmente acontecer isso. Então, São Paulo, Rio, sul do Brasil, já estão... Lógico que você não pode jamais ignorar essa potência, né, que existe aqui. Mas, cara, oportunidades, sem dúvida, vão existir para lá e das melhores. Não tenha dúvida disso. Certo. E qual que é a tua visão, assim, acho que um dia, né, eu espero que feche o Rodoanel, né, vamos dizer assim, acho que... E assim, quando realmente ele fechar, vamos dizer assim, no final do dia, qual que é a tua visão assim, nessa parte de last mile contra também assim, essa parte logística que envolve São Paulo, né? Assim? Não, sem dúvida. A gente volta para o começo da história. Cadê a infraestrutura? Ou seja, fechou o Rodoanel, como é que é no resto do mundo? Você tem não só um Rodoanel, né? Você tem às vezes 2, 3 anéis de anel, né? Aqui no Brasil a gente não conseguiu fechar o primeiro ainda. Exato. Né? A gente não conseguiu, o Rodoanel. Né? Rodoanel. Tem mais problemas, sim. Então a gente não conseguiu fechar o primeiro ainda. A hora que isso estiver consolidado, é lógico que essa borda do Rodoanel, tanto para dentro quanto para fora, tem que virar um grande parque logístico. E vai acontecer. E será de lá e um pouquinho até mais para dentro que a gente vai ter, obviamente, o last mile consolidado. Vai ter, inclusive, last mile dentro de São Paulo. Você pega áreas como, por exemplo, o Largo do Socorro, que você tem uma área que foi industrial, que hoje não tem mais capacidade de ser industrial, mas como last mile, é espetacular. Sim. Né? Então isso vai acontecer. Né? Você tinha... A gente viu o case dos armazéns eu não quero citar nenhuma marca, mas os armazéns de pequenininhos aqui, cara, tá virando last mile. O que está virando? Sim. Né, o que era para você, o teu guarda-móveis, vamos usar o termo da minha época, o guarda-móveis, o guarda-treco, que estava aí alugando galpões urbanos, vão virar last mile, porque essa é a tendência. Né? E o fechamento do Rodoanel, sem dúvida nenhuma, isso aí vai ser uma primeira camada, né? Dali vão sair, ali vão chegar as carretas, dali vão sair os VUCs e motos, como é o caso da Ford. A Ford é o único lugar que você chega de carreta e sai de bicicleta. É excelente. Né? Mas está a 10 quilômetros de São Paulo. E é isso que vai acontecer. E está a 6 quilômetros do Rodoanel. O Rodoanel ainda está mais para frente ainda do que da Ford. Né? Mas sem dúvida, esse arco, não vamos chamar de anel, mas este arco será um arco logístico. Sem dúvida nenhuma. A vocação é totalmente essa. Dali você pega qualquer estrada, chega, e dali você pega qualquer estrada e sai. Né? Sim. E assim, você vê, vamos assim, de uma maneira geral, mais interesse ou, sei lá, oportunidade em você fazer esses desenvolvimentos mais no last mile ou realmente no galpão logístico um pouco mais para fora do Rodoanel? Eu acho que as duas coisas vão acontecer. As duas coisas. É óbvio que agora o last mile está numa evidência enorme pelo crescimento. A pandemia antecipou o crescimento do e-commerce em 5, 7 anos. Né? Eu ouvi empresas aí que estão querendo contratar 1.000 pessoas para o Black Friday. 1.500 pessoas no Black Friday. É uma loucura, cara. A Magazine Luiza já contratou acho que 3, já foi, né? Tá, então você está vendo como é que são as coisas. Agora, esse last mile é um baita business. Só que esse last mile também virá acoplado com uma coisa que já existe no mundo inteiro e que no Brasil está começando a surgir de uma forma muito bem planejada, que é a logística como serviço. Então aí você tem o galpão, que já é de um operador logístico, né? Ou que ele próprio aluga o galpão de last mile para fazer a operação logística. Então ele vende para o varejista, né? Ele vende não só o last mile, ele não vende só o galpão. A gente não vai vender só o galpão, vai vender o galpão para alguém que vai fazer esta operação de delivery. Né? Sem dúvida, vai crescer para burro, tem muita coisa boa dentro de São Paulo, que eu acabei de falar, citei o Largo do Socorro, você vai para o Belém, vai para o Belenzinho, você vai para... Bom, a Moca já está mais do que urbanizada, mas outros bairros que eram eminentemente industriais, com galpões de indústria, vão se transformar, é que concorre com o imobiliário residencial. Sim.
Né? Essa é a dificuldade. Mas eu acho que essa região da Zona Sul aqui de São Paulo, quando você transita ali pelo outro lado do rio, depois do Largo do Socorro, para lá do outro lado, né? Do outro lado do Rio Pinheiros, né? Para o sul do rio. Cara, ali para o residencial não é um grande apelo e para o galpão logístico é um super apelo. Inclusive a gente acha, né, enfim, que Laje ali vai sofrer bastante. Vai sofrer muito, não tenha dúvida, esquece. Com certeza. Né? Então, eu acho que será por aí. E falando lá em Nordeste, Norte, vocês... agro, alguma coisa agro ali? Cara, você sabe que há 30 anos atrás eu montei uma empresa que chamava Grain Silos, Sim. que era uma armazenagem de grãos. Né? No agro, o buraco é diferente. Imagina. Ele não é nem para cima, nem para baixo, nem para o lado. Cara, ele é um buraco diferente. Né? Por quê? Porque você tem... O agronegócio no Brasil e no mundo está na mão das tradings. E essas tradings, elas dominam praticamente todo o ciclo, inclusive dominavam a terra, com as suas próprias fazendas. Perceberam que era melhor deixar a fábrica, no caso a terra, para o cara que planta e se concentrar em tudo que sai da terra, ou seja, transporte, armazenagem, porto, navio, do que ser dono de terra. Então o cara falou o seguinte, você fabrica e eu faço o resto, você faz e planta e eu faço o resto. Então é um mercado extremamente, vamos dizer assim, intrincado, dominado pelas grandes tradings. Para você romper essa barreira, no sentido de começar a criar uma capacidade de armazenagem que vai de certa forma tirar o poder de arbitragem das trades com relação ao valor dos commodities, cara, você está brigando com um negócio que não é brincadeira. Porque o que é para um cara desse, ele próprio ter o seu próprio silo e dominar, através do silo, através da armazenagem, arbitrar os valores das commodities. Sim. Entendeu? Então a gente tem este ponto que é a arbitragem do valor da commodity, está intrinsecamente ligado à capacidade de produzir e escoar. E aí você tá com gente muito poderosa que tem essa arbitragem vinculada a esse aspecto do produzir e escoar. Então, é mais difícil, é bem mais difícil. É bem mais difícil. Eu acho que o caminho para aí talvez seria você ser um prestador de serviço, mas aí mais uma vez você está com a mão pesada de quem tem o poder, né, de arbitrar. Né? Eu acho que é um caminho bem mais difícil. Certo. Bem mais difícil. Eu não vejo uma solução a curto prazo, realmente não vejo, cara, porque eles estão cada vez mais fortes. Estão cada vez mais fortes, dominando desde o fertilizante que o próprio agricultor usa para plantar. Quer dizer, hoje o agricultor está 100% na mão. Quem financia a própria safra, entendeu? Então, é um mercado extremamente arbitrado, extremamente controlado. Ele não tem essa dinâmica. É uma dinâmica muito diferente. Eu fico um pouco triste com já isso. está respondido. Tá? É mais ou menos isso. Assim, olhando para a indústria aqui, assim, de logística aqui, né, de uma maneira geral aqui no Brasil, assim, muita gente travou o BTS, né, realmente para ter um fluxo previsível, etc. e tal, e a gente viu realmente pouco espaço, entre aspas, disponível para você realmente conseguir alugar. Né? Então, se você puder comentar um pouco, Nude, assim, qual que é a tua visão assim, né, dessa... Assim, acho que dos fundos mulher como todo, né? Todo mundo travou muito o BTS, muito contrato para ficar com essa tranquilidade. Ficar lastreado. E não tem essa... Não tem a capacidade de conseguir um upside aí no aluguel, sim. Tá dizendo, ele ficou cerceado dessa capacidade de surfar o aumento dos aluguéis pela escassez do galpão. Cara, é assim, vamos lá. Quando a gente fala de um fundo imobiliário de renda... Então, outro ponto, só para acrescentar também, né, que assim, lá, sei lá, uns 5, 6 anos atrás também, o aluguel era uns 18, 20 reais. Hoje também é 18, 20 reais. Não sei se você puder também comentar essa questão dessa trava que a gente tem nos BTS, né, e também desse aluguel que não subiu na prática, vamos dizer, nos últimos... Diz no aluguel do BTS, que não subiu de 18, 20. Vamos lá. Essa pergunta é muito boa e a gente tem que olhar com bastante calma. Os fundos imobiliários,
Qual é a obrigação de um gestor de um fundo imobiliário de renda? É garantir renda. Né? Então esse cara, ele está com um revólver na cabeça. Tá? Então ele fala assim, cara, eu preciso ter um lastro de estabilidade dentro do meu fundo que me dê a tranquilidade que eu posso arriscar um pouquinho no especulativo, mas eu preciso ter um fluxo garantido. Um fluxo garantido. Pô, porque isso é a poupança. O cara a pessoa física que está lá comprando a cota do fundo imobiliário está trocando a poupança pelo fundo imobiliário. Esse cara precisa da renda. Sim. Tá certo? Então, principalmente no Brasil, né? Quer dizer, o movimento que a gente está tendo de migrantes, né, dos outros tipos do juro para o fundo imobiliário, é o cara que precisa da renda. Então, o gestor tem como obrigação garantir uma base sólida, né, de longo prazo, de renda. Tudo certo, ok. Você não vai conseguir, obviamente, fazer grandes aumentos, incrementos no pagamento de dividendos, porque aquilo já está previsível, já está acoplado a um índice que é o índice que, enfim... Um PCA da vida, sim. PCA da vida, seja lá o que for, né? Mas você não vai conseguir também fazer um fundo imobiliário só de BTS. Uhum. Né? É difícil. Se você quer crescer, você não vai conseguir fazer só isso. Né? Então você também tem que fazer um lastro de ativos da melhor qualidade possível que venham te dar esse incremento de aluguel num determinado momento, como o de hoje, que os aluguéis começam a subir. E os BTS também começam a subir, porque quando você tem uma demanda do especulativo, o empreendedor começa a olhar, puta, faço BTS ou faço especulativo? Faço BTS ou faço especulativo? O BTS começa a perder a força dele, porque o especulativo fica tão bom que o cara acaba migrando também para o especulativo. Entendeu? Então, é uma concorrência saudável entre o especulativo e o BTS, mas eu acho fundamental, principalmente nesse momento nosso de consolidação do conceito de fundo imobiliário, de captura de investidores, de credibilidade, você ter ativos com lastro significativo e de longa duração. Eu acho isso muito importante. Tá? Eu tô aqui tentando evitar o que aconteceu no passado com alguns fundos imobiliários que, cara, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que é saudável a gente ter os BTS e tal, mas, a hora que você tem uma massa crítica, você tem 10, 15, 20%, 25%, 30% do teu fundo no especulativo, quando você tem um tamanho grande, pô, eu acho que aí mas precisa ter um bom gestor. Sim, aí o gestor tem que conhecer mercado, ele não tem que ser só um cara virado para o mercado financeiro. Tá? Esse é um outro ponto que eu coloco toda vez que eu falo. Pessoal, pelo amor de Deus, tijolo é vivo. Né? Um mau gestor acaba com um bom tijolo. Um mau gestor acaba com um bom ativo. Ou um mau gestor faz um movimento errado e prejudica alguma coisa que poderia ser muito melhor do que aquilo que ele está fazendo. Então, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a presença de pessoas do mercado imobiliário dentro dos fundos é fundamental. Esse é um vício que, principalmente aqui no Brasil, todo mundo vem do mercado financeiro. Me perdoem, exato, mas eu acho que você tem que ter gente do mercado imobiliário, do cara que esteve na lida do mercado imobiliário. Né? E quando a gente fala de fundo de desenvolvimento, então, aí é mais importante ainda, porque, desenvolvimento é outro bicho. É outro bicho. Não, o risco de execução é gigante, sim. O risco de execução, o entendimento do processo de execução é outra história. Né? Tem outras coisas acopladas ao risco de desenvolvimento, que é você entender o seguinte, esse ativo estará bem posicionado daqui a 4, 5, 6, 8 anos? Né? Porque às vezes ele pode ser pontualmente interessante, mas precisa ver se ele terá uma sobrevida e se aquilo faz sentido ao longo do tempo. É simples, né? Você pega um BTS para fazer numa região que você tem um canavial para o lado esquerdo, um canavial para o lado direito. Pô, esse ativo é estratégico para esse cara? Qual é a barreira de saída do meu cliente do meu ativo? Você entender um pouquinho dessa lógica da distribuição, do mercado em si. O fim do contrato é o mais importante, sim. O fim do contrato, a importância daquele ativo estrategicamente para o teu tomador. Tá? Se quiser eu te dou um exemplo claro, quando a gente comprou os CDs do
do supermercado Dia, né? Em Ribeirão Preto, puta, meu, você tá louco, eu comprei em Ribeirão Preto. Cara, era o lugar mais importante para toda a distribuição do Dia, para Minas e para o interior de São Paulo. Depois de Americana, que a gente também tinha, era Ribeirão Preto. E Ribeirão pegava uma área muito maior, extremamente estratégica. Como o aluguel estava super bem ajustado, não valeria a pena jamais o inquilino sair para fazer um outro galpão do lado. Pô, cara, estamos estrategicamente bem localizados, bem situados e, mais importante que tudo, a equação financeira. Aluguel versus custo de reposição estava bem feita. Foi o caso do Louveira, né? Que o Credit Suisse falou assim, eu derrubei o aluguel a ponto de não poder fazer um do lado novo. Exatamente. Esta equação tem que saber, tem que entender essa equação. Mas a região é muito boa. Muito boa. Muito boa. Mas, enfim, é isso que a gente tem que saber pensar na hora de fazer o negócio. E não simplesmente crescer o PL do fundo, né? Sim. Pô, o gestor tá doido para crescer o PL, que eu acho isso um desalinhamento com o investidor. O cara tá lá, compra qualquer negócio aí para aumentar o PL do fundo, o cara tem 1% sobre o PL. É um desalinhamento. Não, a gente vê também isso não só... as agências também estão outros problemas, né? Porque os contratos estão acabando e muitas vezes você tem ali, o que você vai fazer com o imóvel, né? Vai readequar uma loja de rua? Às vezes não faz nem sentido não o lugar. Faz sentido, então eu acho que é um problema grande. E no momento onde o varejo está extremamente... vamos num processo de transição. Exato. O varejo está num processo de transição. Não é que vai acabar o varejo de rua, mas vai mudar muito. Você vai ter outras coisas que vão estar... É muito mais fácil hoje você ter um pet shop e uma farmácia instalado num lugar do que uma agência de banco. Com certeza. Antigamente isso era inimaginável. Né? Acho que... E qual a sua visão sobre aquela questão, por exemplo, nos Estados Unidos o e-commerce já está muito mais avançado do que aqui. Você tem uma China, nem se fala e tal. E no Brasil sempre foi meio tímido. Acho que a pandemia deve ter acelerado um pouco. Mas tem muita questão do pessoal que fala, mas o shopping ele tem uma questão muito de lazer, diferente dos Estados Unidos, que você tem... Lá, o cara vai comprar e pronto. Né? Então, o que você vê em relação a isso? Você acha que o shopping... Não, olha, realmente isso é uma pura verdade. O shopping no Brasil tem uma função bem distinta da função que existe nos Estados Unidos e no resto dos países onde você tem segurança. Sim. Shopping no Brasil, antes de mais nada, é segurança. Shopping no Brasil é evento social. Você vai lá para ver as moças. As moças vão lá para te ver. Você vai lá para andar e ver a galera. Você vai lá para encontrar gente. Você marca pontos de encontro onde você tem segurança, tem estacionamento, enfim, tem toda uma série de coisas que atraem no brasileiro. Né? A gente não tem áreas públicas de qualidade no Brasil. Você não tem parques públicos num fim de semana ou num fim de tarde que são convidativos para você não ir a um shopping ou fazer alguma outra atividade. Né? Ou seja, o shopping preenche no Brasil uma série de espaços que nós não temos por várias questões e uma das principais é segurança. Sim. Então, isso é uma questão fundamental. O dia que a gente tiver segurança no Brasil, a gente vai ter uma modificação muito grande em diversos ativos. Não será apenas no shopping center, né? E diversas formas de usar os ativos. Mas o shopping realmente tem essa função no Brasil. Ele é uma função de entretenimento fundamental, de alimentação fundamental, social, muito importante, passeio, lazer, turismo. Você vê gente que vem do interior para ir nos shoppings chiques de São Paulo. Nem que não seja para comprar, mas é legal você estar passando naquela galeria de lojas que são coisas que absolutamente inatingíveis até para aquele que está passeando, mas ele está vendo uma bolsa de 40 pau ali. Ele vai ver até para ver se existe. O cara vai ver se existe. Será que existe mesmo esse negócio? Né? Ele sai do zoológico, que ele vai ver uma girafa, e depois ele vai no shopping e vai ver uma bolsa de 40 pau. São coisas que ele não sabe se existe de verdade. Não é verdade? Assim, é tão exótico um negócio desse que, pô, o cara... Então, você tem uma série de funções no shopping que realmente são muito importantes. Então, mas uma das redes que mais cresce de varejo de loja feminina no Brasil, a que mais cresce, é uma loja quase que vitrine no shopping. Ela é totalmente digital. Ela não é totalmente remota, mas ela é totalmente digital. Esse é o grande lance. Presta atenção. É o shopping se transformando no omnichannel mesmo. Sim. Né? Então, é muito mais, a minha visão é muito mais do shopping se inserindo no mundo digital
né? A gente não pode confundir o digital com o e-commerce. Eles são complementares e são uma consequência do outro. Mas é o shopping se inserindo no mundo digital que, consequentemente, vai gerar vendas tanto no lugar, tanto no próprio shopping, na loja, quanto via remota. Mas é se transformando nesse omnichannel. Tá? A gente jamais pode ignorar essas funções todas que o shopping tem na nossa vida, principalmente do brasileiro. Tá? País tropical, super quente, você não vai andar na rua. Entendeu? Tem uma série de questões que a gente precisa analisar. Né? Então precisa tomar um pouco de cuidado. Você, vai acabar o shopping center. Imagina. Exato. Não vai acabar. Ele sim tem que olhar para essa questão da inserção dele no mundo digital. Se não, esquece. Inclusive, como serviço. Hoje você tem garagens e garagens de shopping center que estão acabando ficando vazias, né? Andares de shoppings vazios para baixo, porque todo mundo vai de Uber, ou vai de um aplicativo, vai de, sei lá, o que quer que seja, vai de bicicleta. Né? E isso pode se transformar num ponto, num last mile. Sim, uma dark store, sim. Exatamente. Entendeu? No storage. Então, esse é o ponto. Então, é o shopping olhando para a sua capacidade. Quem tiver maior capacidade de se adaptar ao mundo digital e entender como é que ele se complementa a toda essa mudança de hábito de consumo, de compra, etc., cara, esse cara vai prosperar. Acho que realmente o grande mérito do shopping é ele se reinventar, né? Porque assim, a gente tinha muitas lojas da HP, por exemplo, sei lá, uns 10 anos atrás, hoje não tem nenhuma. Então acho que você tem que implementar, né? Dar uma experiência pro teu usuário, pro teu visitante, né? Acho que realmente lá. E acho que uma coisa que a gente não está vendo mais, que estava vendo também acho que antes da crise, né, 2015, 2016, é aqueles shoppings em regiões que não tinham uma demanda e o dono do shopping era franqueado de 10 lojas. Então acho que essa bolha acho que a gente não vive mais. Acho que mas realmente, como você falou, acho que shoppings, né, que são referências na região, shoppings bons, e tem um fluxo, vamos dizer assim, né, cativo, realmente eles seguram bem, né? Acho que a prática de alimentação traz muito. Eu acho que quando você olha para o shopping, antes você imaginava quem era o âncora do shopping. Era uma grande loja de departamento. Hoje não é bem assim. Ela continua sendo. Continua sendo. Mas, cara, hoje você tem que olhar para o entretenimento, para a alimentação e para as funções praia do shopping. Entendeu? Sim, exatamente. Para as funções parque do shopping. Tem que olhar para a função, não só exclusivamente para a função venda de varejo. E cada vez mais ele tem que. E a parte da venda de varejo tem que estar cada vez mais inserida no mundo digital. Né? E os outros facilities do shopping girando em torno do mundo digital. É por aí que a coisa vai andar. E quem tiver a maior capacidade de fazer esta leitura e adaptação vai se dar melhor. Sim. Bom, dando continuidade, então, vamos perguntar. A gente sempre pergunta para todos os gestores, porque sobre essa questão do home office, né? A gente que impacta as lajes e a sua opinião, né? A gente no começo da pandemia, até conversei com o Losnar, que a gente não é tão extremo, nem ao ponto de 100%, mas também nem ao ponto de estar tudo bem, né? Certo. Então, é algo no meio do caminho. Eu queria que você desse aí para o... Esse é um ponto que eu tenho estudado muito. Nós temos um grupo de 15 profissionais do mercado imobiliário no mundo inteiro. Tá? E a gente vem trocando essas experiências, essas informações, como é que está sendo os novos produtos imobiliários, como é o novo prédio de escritório. Já tem alguém fazendo algum? Como ele será? Quais são os equipamentos que esses prédios vão ter e assim por diante? E aí a gente começa pelo home office. Eu tenho uma frase que é engraçada que eu falo assim, será que a gente vai sair da prisão domiciliar para a liberdade vigiada novamente? Porque a gente foi remetido à prisão domiciliar. Sim. E antes, como é que era a vida da grande maioria das pessoas que trabalham no escritório? Era a liberdade vigiada. Né? Era o patrão, ou o chefe, ou isso, aquilo, quero saber até que hora. Você fala, o cara tá, como é que é? Como é que falava? Tá desmotivado. Caiu a caneta, cara, né? Não, saiu antes das 8, o cara tá desmotivado. Aí o cara ficava lá fazendo não sei o quê para mostrar que saía tarde. Quer dizer, uma coisa perversa. Sim. Sabe? É uma coisa perversa, um negócio ridículo que não tinha nada a ver. Mas enfim, exatamente. A pandemia trouxe eu acho que esse é um dos grandes legados da pandemia. Tá? Algumas empresas perceberem que a liberdade vigiada é perniciosa. Que o cara, às vezes, com
poder de monitorar o seu tempo, os seus compromissos, as suas responsabilidades, ele é mais produtivo. Tá? Porém, a gente tem que tomar muito cuidado em entender o que é home office. Tá? Para mim, home office existe para quem tem efetivamente um office at home. Ou seja, você tem uma capacidade de estar num lugar isolado, segregado, onde você pode se concentrar, onde você pode trabalhar e exercer a sua função plenamente. Sim. E fora isso, cara, é um inferno o office. Entendeu? Porque, cara, você tem criança, você tem gente transitando. Então, a gente não pode esquecer que nem todo mundo tem um imóvel, mora num imóvel onde ele pode ter um escritório para ele. Não, cara, a temperatura ideal também, acho que assim, as condições de salubridade. Né? Condições de salubridade, condições de tudo, né? De luminosidade, salubridade, de mobiliário, você fica sentado numa cadeira adequada. Então, o home office foi uma saída de emergência. Tá? Mas ele não tem, na minha entendimento, não tem, para a grande maioria, condição de se tornar uma atividade permanente. Tá? Eu acredito numa outra coisa. Certo. Eu acredito num outro movimento, que é um movimento que a gente já viu acontecer com outros tipos de imóveis que eu vou falar agora. Cara, então vamos lá. O cara começou a trabalhar em casa no primeiro tempo, na primeira semana, segunda semana. Pô, o cara já começou a trabalhar de bermuda, sandália havaiana, que tá mais tranquilo, relaxado. Só que aí o filho já não pôde ir para a escola. Aí já começou o barulho do filho, ele precisando falar com alguém e não conseguindo falar. A mulher também não, e ela também precisando trabalhar. Meu, virou um inferno na vida do cara. Depois de 3, 4, 5 semanas, virou pancadaria, sendo bem claro. Né? E você não corta, né? Não tem como. Não tem como separar, né? Não tem como separar. Trabalho, casa. E aí você não podia. Mas então o cara tinha um gostinho da vida um pouco mais leve, sem aquela coisa daquelas granjas de trabalho, porque eram granjas, né? Você olhava aquelas lajes de 1.000, 2.000 metros, cara, uma granja de gente. Parecia um monte de galinha assim, ó. Porra, cara, um negócio, assim, totalmente despersonificante. Né? Em barulho, você entra naquelas baias, cara, neguinho com aqueles chapéu do Mickey, né, com headphone, cara, o cara não consegue trabalhar, o outro falando no telefone, não sei o quê, o cara, um negócio... Sim, cara, horrível. Ridículo. Isso aqui daqui a 20 anos a gente vai ver filme assim, era que nem as fábricas de antigamente, que te via o cara lá apertando parafuso, né, numa temperatura horrorosa, vai ser parecido com o que a gente vê aqui hoje. Tempos modernos 2. Em tempos modernos 2. Mas o que vai acontecer? Que é o que interessa, cara. Que eu gostaria que acontecesse. Isso vai depender muito da maturidade da economia de cada país e da cabeça das empresas que estão nessas economias. Né? Então você tem empresas no Brasil que já falaram o seguinte, cara, vamos fazer uma coisa, você mora na Zona Leste, que sentido faz você sair da Zona Leste para vir trabalhar aqui na Faria Lima? Você mora na Zona Norte, é um puta cara que eu gosto, trabalho. Você vê que sentido faz você vir trabalhar na Faria Lima? Porra, nenhum sentido, se esse cara tem capacidade de produzir. Mas que sentido faz para esse cara ficar na casa dele, entendeu? Com todos os inconvenientes e o despreparo ambiental, por mais que a empresa mande cadeira, cara, não vai funcionar, porque o cara, ele precisa sair. Sim. O ser humano é um ser gregário, ele precisa convívio, nem que não seja com um colega de trabalho, mas ele precisa convívio. Então, na minha opinião, deveria acontecer, em alguns países já está acontecendo, fenômeno incrível. O que aconteceu com as academias? As academias que eram grandes academias de 1.000, 2.000 alunos, aquelas academias gigantescas, Companhia Atlética, Runner, não sei o quê, Bodytech, sei lá. Umas puta academia gigante dentro de shopping. Cara, você andava, você saía, dava meia hora para chegar na academia e voltava meia hora. O que aconteceu? Centralizou, cara. Virou academia de bairro. O que aconteceu com farmácia? Cada esquina tem duas. Sim, o que aconteceu com pet shop? Cada esquina, cada quarteirão tem 3. O que aconteceu com o supermercado? Eu sou da época do hipermercado. Quando inaugurou o Jumbo Hipermercado era Jumbo Hipermercado no aeroporto, cara, aquilo era um fenômeno. Era Jumbo porque era gigantesco. Você passava 2 dias andando ali dentro. Cara, acabou isso, cara. Hoje a economia é regional.
Hoje a economia é você sair da tua casa e trabalhar 1 quarteirão, 2 quarteirões. Aonde? Num coworking, preparado para isso, num ambiente que tem um conforto, que tem outras pessoas, que, pô, eventualmente alguém que trabalha na mesma empresa que você, que mora na mesma região, vai para aquela posição. Então, cara, é voltar para a economia regionalizada, é valorizar a economia regional, local, low carbon, low tudo, low traffic, low stress, low noise, low tudo, cara. Entendeu? E alta produtividade. A hora que você vem no low para todas essas coisas ruins, você vai no high para a tua produtividade. Então isso que tem que acontecer. Isso já está acontecendo. Você chega na Austrália, cara, pô, os caras já estão nessa há muito tempo. O cara trabalha e a empresa paga a posição dele no coworking. Entendeu? Então esse cara ele sai de bermuda do jeito que ele ficava em casa, de sandália havaiana do jeito que ele ficava em casa, ele não tem nenhum... Ele vai trabalhar, na boa, num lugarzinho apropriado, feito para isso, onde ele tem outras pessoas com quem ele conversa, onde ele sai e vem almoçar em casa, vai levar o filho na escola. Você volta, cara, a constituir os bairros de verdade, com economias saudáveis e locais. E para dessa loucura de você andar 40 minutos, 1 hora para ir trabalhar e depois 2 horas para voltar. Entendeu? E ele abandona, quer dizer, é um negócio absurdo. Você não tem relação com o teu bairro, você não tem relação com a economia local. Exato. Então, cara, isso é uma imbecilidade, isso é uma coisa da globalização cega, burra, né? Que a gente tem que acabar com isso. Isso é um grande legado que a pandemia trouxe. Então você vê em países mais desenvolvidos, países com a mentalidade menos controladora dos seus empregados, funcionários e colaboradores, isso, cara, caiu como uma luva. A empresa do meu filho cresceu 10 vezes mais na pandemia. Cara, ele falou, pai, nós contratamos 23 pessoas, nós não conhecemos nenhum fisicamente e todos têm uma produtividade incrível. Caramba. Então, cara, é isso que tem que acontecer. É tecnologia, hein? Tecnologia, velho, mas não tenha dúvida, é isso que tem que acontecer. Isso que a gente está fazendo aqui ao vivo, até brinquei com vocês quando eu cheguei aqui, pô, que saudade de fazer isso. Isso é muito importante, quer dizer, o ser humano quer ter um contato. Você trabalhar com Zoom, com Teams e com o cacete A4 o dia inteiro é um inferno. Cansa muito mais, né? Eu que gosto de falar, então, pelo amor, eu fico cuspindo na tela, isso não dá, entendeu? Então, é fundamental. Então, o home office é uma falácia. Mas a laje corporativa, a granja de gente, com milhares de pessoas que se deslocam horas para chegar para trabalhar, desce para comer naqueles lugares horrorosos, sobe de volta para não sei o quê, vai no banheiro, volta para a baia. Ridículo, cara. Isso não pode continuar. É a turma de segurança do trabalho também, né? Cara, não pode continuar, entendeu? A gente tem que tirar algum legado dessa pandemia e entender, cara, que é lógico que tem algumas atividades, tem alguns departamentos que precisam de um convívio maior. Então, pô, faz rodízio na laje. Tem um dia por semana eu uso um espaço dentro da sede da empresa, eventualmente. Mas o cara vai se deslocar um dia ou a cada 15 dias. Sim, sim. Eu não vou ficar citando nomes, mas tem várias empresas que são oriundas de grandes, vamos dizer, potências, né, mundiais, que, pô, já tem a política adotada nas suas matrizes e estão fazendo a mesma coisa no Brasil. Mas, por outro lado, tem aquele cara que chega assim, não, eu quero ver o cara chegar, quero ver ele sair, como se ele tivesse que bater cartão para ser eficiente, entendeu? Sim. Na força que ele bate o cartão é a força da eficiência do cara. Quanto mais ele dá porrada no relógio de ponto, mais o cara é bacana, entendeu? Com certeza. Quanto mais tarde ele sai do trabalho, mais comprometido ele tá. O bônus dele vem maior. Puta mentalidade escravagista imbecil. Tem alguns pontos, acho que é interessante, essa sua opinião, eu nunca tinha ouvido ela, achei muito bacana. Tem alguns pontos até, eu não sei, eu e o Losnak, a gente, durante esse processo todo, eu estava procurando estagiário. E aí eu botei lá no meu Instagram, né? Eu procuro estagiário para tal. E aí eu vi, pô, um currículo de São Paulo. Tudo de fora. Animal. E o pessoal com uma vontade de trabalhar, talvez mais do que aqui, né? Porque aqui tem muito mais oportunidade. Claro. Eles falam, pô, agora... Você consegue contratar alguém de fora para fazer home office e tal, e faz tudo o que você falou. Mas tem também o problema trabalhista, né? Então acho que pode ter esse problema. Mas, cara, você vai ter as garantias... vai evoluir a legislação. Sim, tem que mudar. Não, mas assim, as garantias do cara, do indivíduo empregado, não mudam, cara. Quer dizer, ele vai ter todas as garantias. O que a empresa precisa é falar, cara, aonde você gostaria de trabalhar? Onde é a tua casa?
Procura um lugar na tua casa, um coworking de 20, 30, 50, 60 pessoas e vai surgir. Nós vamos ter disseminação de coworkings, cara, assim como a gente teve das academias, assim como a gente teve das farmácias, assim como a gente teve dos micromercados. Todo mundo hoje vai no micromercado, você não faz... Eu sou daquela época, o carrinho de supermercado é daqui até aí. Hoje o cara vai com uma cestinha, compra todo dia, ele compra muita coisa diferente, pronta e etc. Então... Cara, tem que ser desse jeito. Então a empresa vai falar, cara, procura um lugar onde você queira trabalhar. Exato, não? Acho cara, que é você imaginou? Você volta para almoçar em casa, você pega teu filho, você leva na escola, cara, você sai para fazer uma... E você tem um ambiente adequado. Quer dizer, então a gente não pode olhar sob a ótica home office ou laje corporativa. Esquece, cara. No meio do caminho ali. As duas são erradas, entendeu? A radicalização em alguma dessas alternativas está errada. Se você fizer a conta, né, o pessoal que mora, e a maior parte da população mora longe do trabalho, isso é a realidade. Ninguém mora muito perto. Ninguém mora. Né? Quem pode, pode. E aí você faz a conta, o cara demora uma para chegar, duas, às vezes, para voltar. E aí ele multiplica por 10 anos, o cara perdeu quantos anos de vida no trânsito. E assim, como é que esse cara chega para trabalhar? Ele já cansado, sim. fez a vida. Cansado, Como é que esse cara chega na casa dele? Que qualidade ele tem no convívio que ele tem com a família? E aonde vai acabar isso? Produtividade. O cara está infeliz em casa. O cara não tem tempo de dar atenção para os filhos. Não levou o filho na escola, não foi buscar o filho na escola, não viu o filho o dia inteiro. Chega cansado depois de 2 horas de trânsito. Cara... Terrível. Sim. Aonde que isso vai arrebentar? Vai arrebentar na qualidade dele como indivíduo e vai, consequentemente, na produtividade dele. A produtividade do país cai. É simples assim, cara. É um círculo pernicioso, não é um círculo virtuoso, entendeu? Então isso não pode acontecer. A gente tem que tirar proveito da pandemia. A gente tem que ver as coisas boas que ela nos ensinou. Porque agora o cara quer radical... Todo mundo assim, imagina, home office, os donos de laje, né? Imagina, home office, aí não pode acontecer. O cara tem que vir trabalhar na granja. Vai aumentar o espaçamento entre as mesas. Amigo do céu, cara. O cara, quer dizer, em vez de uma laje, a empresa agora tem que comprar 2 lajes, 7 metros, agora tem que ir para 11 metros entre o cara. Tem que falar com aquele escudo. O cara vai vir com uma bolha trabalhar, entendeu? Cara, pelo amor de Deus. Certo, não, muito boa essa sua visão, acho muito legal. E eu vou fazer, acho que a última pergunta aqui, e é a última pergunta assim também, sobre agora a gente vai poder fazer short. Operar vendido em fundos imobiliários. Pois é, cara, pelo amor de Deus. Assim, eu acho... Vamos lá, tá? Me dá um pouco de nervoso. Porque é o seguinte, nós estamos numa indústria que vem amadurecendo, que vem crescendo, uma indústria que está num processo de... está indo bem. Pela primeira vez a gente está fazendo história dentro dos fundos imobiliários de uma forma razoavelmente adequada. Tem distorções? Tem, a gente sabe que tem. Tem coisa errada? Tem, mas tem muita coisa certa. A maioria das coisas estão sendo muito bem feitas. Vocês têm feito um trabalho, como eu falei aqui no começo, cara, não tem gestor que não fique de olho no que vocês estão falando. Porque vocês estão ali, olhando a vírgula do que o cara está fazendo. Esse trabalho de vocês é fundamental. Pelo amor de Deus, não deixem de fazer e dobrem a frequência, 2 vezes por semana. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte. Cara, é uma ferramenta poderosa de mercados consolidados, né? De situações já mais do que verificadas em diversos mercados maduros. Para nós é uma novidade no mercado de FIIs. Sim. Cara, a gente ainda está numa fase educacional. Isso não é uma ferramenta para ser usada indiscriminadamente. Esse é meu medo. Tá? E assim, o cara está mal entendendo o que é um fundo imobiliário, o investidor está começando a confiar no veículo, está começando a entender, está começando a receber essa carga de informação, vem uma ferramenta que é uma ferramenta, não é para principiante. Não. Tá? Você não pega e dá uma Fórmula 1 para um cara que só anda de bicicleta. Sim. Está começando a dirigir Sim. um carrinho normal, entendeu, cara? Então, assim, eu vejo com bons olhos a história da gente estar evoluindo com ferramentas dentro dos fundos imobiliários e tal.
Mas eu acho que tem que ter muito critério, muito cuidado, tem que ser muito bem regrado. Não acho que pode ter a abrangência que essa ferramenta já tem nos mercados de ações. Tá? Mas isso é uma longa discussão. Eu temo pelo mau uso, mas acho que é uma demonstração de amadurecimento, acho que é uma demonstração de que os fundos imobiliários e as cotas dos fundos imobiliários vão se inserir dentro de um mercado mais amplo, que é o mercado de ações, o mercado financeiro. Tá? O mercado financeiro no sentido mais agressivo da palavra. Não, eu acho assim, o REIT já tem lá fora, já pode fazer short sem grande problema. Acho que na minha visão, acho que o grande ponto é justamente esse. Acho que a direção no futuro é essa. A gente vai ter shorts em fundo imobiliário em algum momento no futuro. A discussão que você falou é realmente essa, né? De que como que a gente faz essa transição? Se é realmente essa velocidade que a gente deveria fazer. Que amplitude essa ferramenta pode ter logo na largada. Sim. Né? Se a gente poderia falar horas sobre isso aqui, mas é isso aí que você falou. É essa transição, né? essa inovação, essa turbina, Sim. Né? Precisa ser muito bem equalizada para não se transformar numa turbina num carro sem freio. Não vir um negócio abrupto Mas é algo que pode também vir a proteger, porque hoje você comprar... liquidez, você vai ter liquidez, você vai ter uma série de benefícios. É que a gente sabe, né? No Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado com os empolgamentos e as inovações, né? Porque ela rapidamente pode ser desvirtuada. Vai fazer o... Não, sim, acho que como a gente evoluiu muito na questão do BDR, né, que teve alguns vídeos também, né, que era proibido um investidor comum comprar a Apple, mas ele podia comprar outras empresas que têm recuperação judicial. Então, seria uma coisa um pouco estranha. Então, distorcida. Agora a gente está corrigindo essas distorções, acho que realmente a gente vai ter essa evolução em fundo imobiliário. Acho que a grande discussão é realmente como que a gente dá esse passo de uma maneira segura, né? Acho que educada, vamos dizer, não é sopetão. Acho segura. E não é para o principiante, tá? Não é para o cara que está querendo montar a grande figura do fundo imobiliário é você montar um portfólio de renda. É esse o ponto. Todo mundo procura. Não vamos transformar isso num portfólio de especulação. É esse o ponto. Eu estou comprado Faria Lima e vendido depois do Rio Pinheiros, né? Mais ou menos assim. E também, eu acho que tem derivativo que vem aí, enfim, depois pode ser que surja, mas precisa de liquidez para isso. Exatamente. Mas, Marcelo, queria agradecer mais uma vez, a gente já vai bater 1h30, foi um prazer. Tá convidado aí para uma próxima, já a gente não sabe quanto, mas pro ano que vem, acho que a gente vai ter mais assunto aí, com o fundo já de pé. E eu vou deixar aí últimas palavras para vocês, se vocês quiserem aí deixar se você já tiver contato para o pessoal que tem dúvida e tal. Eu tenho um Instagram, que é Marcelo Ranucci. Marcelo Ranucci. Né? Ele livre acesso, tem lá, sei lá quantas horas de gravação, de pequenos drops, né? de vários programas. Eu respondo muita pergunta que chega pelo Instagram, às vezes com mais rapidez, às vezes com um pouco menos de rapidez em função do meu dia a dia. É um Instagram amador, né? A gente não é nada... Não tem grandes produções, né? Eu vou pegar isso aqui que vocês fizeram, por exemplo, vou cortar um monte de drops e colocar lá. Boa. É mais ou menos isso que a gente faz. Fica à vontade. Tá? Mas eu estou à disposição, adoro falar do tema, vocês já perceberam que se deixar a gente vai aqui para 3 horas de conversa. Não, tá ótimo. Muito obrigado aí pela presença, aceitar o convite. Pessoal, eu queria agradecer também a presença de vocês e deixar aqui, né, quem não segue a BMC News, né, se inscreva aqui no canal, BMC News. A gente tem um espacinho aqui para falar de fundos imobiliários, todas as quintas, às 19 horas, mas é um canal que tem todo dia os programas, você se inscreve e o pessoal fala de mercado financeiro como um todo. Então, muito obrigado aí, uma boa noite e até a próxima quinta. Valeu.